Estamos começando agora o episódio número 20, fechando mais um ciclo. Eu penso em ciclos de 10 em 10. Então fechamos os 10 primeiros episódios, agora os mais 10 episódios, fechando 20 agora. E para esse episódio aqui, ao longo de todos esses 20 episódios, nós falamos bastante de empreendedorismo, falamos de negócios, falamos de gestão, falamos de pessoas. E para fechar esse ciclo, comemoração aqui de 20 episódios, eu quero falar do nosso bem mais precioso em qualquer negócio, em qualquer gestão, em qualquer empreendedorismo, que são as pessoas. Em que ponto, falando de pessoas? A gente já falou de desenvolvimento pessoal aqui algumas vezes, desenvolvimento humano, mas observando a mim mesmo, eu comecei a empreender, uma jornada empreendedora, e eu percebi uma coisa, só para fazer um contexto aqui do início desse episódio. Altos e baixos. Então tem dia que você tá com a motivação lá em cima, vai, faz o que é necessário, e tem dia que você tá muito para baixo, tá em down, que o pessoal fala. Então começa a dar uma tristeza, aquela angústia, aquele negócio, você com você mesmo sente isso, você tenta não transparecer para as pessoas, mas você passa muito por isso. E eu acredito firmemente que tem muito a ver com a espiritualidade, tem a ver com você, com o seu interior mesmo. E eu trouxe aqui um grande amigo dentro do meu ciclo de amizade, quando eu pensei em pessoas aqui. Não é um psicólogo, mas conhece muito quando se fala de interior, quando se fala de espiritualidade, e não tem nada a ver com religião. Vamos falar um pouquinho do que interfere, o que não interfere. Seja muito bem-vindo, Walter Galvão. Obrigado, Walter Galvão, à sua disposição. O Walter Galvão é difícil a gente lembrar como Walter, que todo mundo conhece como China. China, e eu já tô até avisando agora que eu vou te chamar de China em algum momento aqui. Não tem problema, até porque desde menino, não é? E eu já faz bastante tempo que esse apelido já colou. Não entendi por que, China. Eu também não. Eu não tenho nenhuma descendência oriental. Até gostaria de ter, né? Que eu acho uma cultura não bacana. tem, não? Não tenho. Não, isso aqui é defeito de fabricação. E por que parece um chinês, então? Defeito de fabricação. Legal. Meus pais são... Meu pai é baiano, minha mãe é paranaense. E por parte de avós, eles eram índios. Então, acho que tem a ver isso aí, o olhinho puxado. Tá. E por curiosidade, nós entrevistamos aqui já o seu sobrinho, né? O Bruno Galvão. Eu até fui citado aqui, né? Foi citado? Foi citado, né? Então... Ele falou que a voz dele é mais grave que a minha. Então nós viemos aqui para tirar... E é de família também a voz grave ou não? Não, seus irmãos? Só eu e ele só. Só vocês dois? Só então a amostragem que eu tenho da família Galvão, eu achei que já era a família inteira grave. Não. É o grave aqui. Agora tem que ver quem é mais grave aqui. Vamos comparar, depois mas a eu gente acho que os dois recortes. Eu acho que ele, pela juventude, a voz dele é mais grave. Não, legal. Ô China, de profissão, você trabalha com paisagismo. Então, Ailber, eu já fiz tanta coisa na vida, mas agora... Fica à vontade aí, nessa mesa de bate-papo aqui. Mas agora eu estou na área do paisagismo, natureza, a gente trabalha com plantas. Até nesse assunto que você fala, a questão da natureza em si, eu estar envolvido com ela, me ajuda muito. Eu sou desenhista de profissão, né? No começo da minha carreira eu trabalhei com desenho. Mas desenho arquitetônico? Desenho de ferramenta, desenho de máquinas. Tá. Só que a época que eu comecei a trabalhar com desenho era prancheta, era algo bem distante do que é hoje, né? Minha primeira turma no Senai, quando eu dava aula no Senai, minha primeira turma, lembro certinho, eu tava com 20 anos de idade, num sábado, um dia que nem hoje, assim, tava meio chuvoso. Nós estamos gravando hoje na terça-feira. Esse episódio tá indo no ar há quase uma semana, né? Na segunda-feira tá indo no ar agora. E hoje tá um dia chuvoso, eu lembro certinho. Um sabadão chuvoso, 20 anos de idade, nunca tinha dado aula, nunca tinha feito isso. Tava me preparando para isso. E o primeiro dia de aula era desenho mecânico. Bacana. Desenho mecânico. Eu sempre... Perspectiva. Sempre gostei muito de desenho artístico também. E sempre fui muito romântico. Só que a tecnologia, certamente, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre as mudanças que teve nas profissões. Quando começou o computador, eu achei que eu podia competir com o CorelDRAW, podia acompanhar esses AutoCAD. programas na mão. Na mão. E foi o meu ledo engano, né? Eu quis ser romântico e o meu romantismo acabou me deixando para trás. E teve uma resistência para se atualizar? Não queria se atualizar? Eu não queria, é isso que eu estou dizendo. Eu achei que eu conseguia manter, eu não percebi na minha juventude, naquela época, que
que as coisas mudam muito rápido e eu não acompanhei, fiquei obsoleto, né, no desenho e trabalhei bastante tempo. Depois, quando migrou para o computador, para os programas em si, eu precisei sair porque eu não conseguia acompanhar mais. Aí eu fui trabalhar em banco. Olha que loucura. Saí do desenho e fui trabalhar em banco. E como chegou no paisagismo? Agora eu fiquei curioso. Meu pai, quando meu pai veio do Paraná, isso no ano de 70, ele já trabalhou com jardinagem aqui em São Paulo. Foi o meio que ele conseguiu para subsistir aqui na grande metrópole, né? E chega uma hora que eu comecei a me interessar. E eu fazia os desenhos para ele de jardim, né, artísticos que ele apresentava aos clientes. E eu comecei a interessar, conhecendo o nome das plantas, tudo. E quando eu saí do banco, aí eu já fui para o paisagismo. Tem bastante tempo já no paisagismo? Já faz bastante tempo, já. E é algo que me encanta, a natureza em si, as flores, as plantas. E você pegar um terreno é como uma tela em branco que você vai montar um jardim. É maravilhoso. E eu converso com as plantas, né? Parece loucura, né? Não é, mas é isso que eu preciso entender melhor. Como funciona isso daí? A paz? Busca algumas coisas nesse sentido? Quando você fala de espiritualidade? A natureza, ela nos envolve de todas as maneiras, né? Tudo é natureza. E quando se fala, você até puxou o assunto aí de espiritualidade. Independente de religião, eu acredito em Deus como formador de tudo, como arquiteto de tudo. E a natureza nos conta muito do que ele é, né? Então, quando você está um pouco estressado, se você tirar o sapato e pisar na grama por alguns instantes, você já dá uma relaxada. Quando você se volta para a natureza, as cores das flores, o formato, a complexidade dela, se você tentar descansar um pouquinho a sua mente, isso já te tira de um estresse e te coloca num lugar de paz, que é necessário para todo mundo. E faz muito sentido com o que a gente estava conversando. Sim. Tá uma turbulência agora, né? Precisa se agitar, precisa acompanhar. Eu já sou vivido já, né, Uber? Eu sou 68, modelo 73, né? Publicador, Então, eu já vi muita coisa no meu começo da minha profissão, assim, as coisas parecem que eram muito lentas. A velocidade da informação que nós as coisas acontecerem. A velocidade da informação que nós temos hoje, a tecnologia, você é bombardeado toda hora com informação, a necessidade de se atualizar. Quando você acha que você está bem, já está tendo que correr para um outro lado. As profissões mudaram. Hoje em dia tem profissões de antigamente que você não acha hoje. Hoje é tudo voltado para tecnologia, internet, nuvem, é tanta coisa que a cabeça das pessoas vão ficando cheia. E se você não tem um tempo para si mesmo, é complicado, né? Sabe o que eu percebi? Principalmente agora, empreendendo, me aventurando com algumas coisas, você mesmo se cria uma pressão em volta de você mesmo. Não sei nem se ficou entendível o que eu quis dizer. Você cria uma bolha de pressão em volta de você mesmo. Eu entendo que até parece ser, não digo nem que ou talvez seja, uma cobrança do meio que a gente vive, do tempo que a gente vive. Né? Precisa dar certo, precisa acontecer. É uma cobrança, você gera uma ansiedade em algo que você quer produzir, que você quer conquistar, e você olha à volta e deu certo para alguém, e às vezes você acha que a receita dele vai dar certo para você, mas talvez você não tenha o mesmo tempero que aquela pessoa tem, entendeu? Então você cria uma necessidade de ter sucesso em algum negócio, e quando não acontece, gera ansiedade, gera depressão, gera tanta coisa. E a internet é boa para um monte de coisa, mas para isso, você fica olhando o que está acontecendo com a vida das pessoas, somente a fatia boa da coisa. Então, a internet é uma rede de, entre aspas, uma rede de mentiras, né? Ninguém mostra, você não mostra lá no seu Facebook que você trupicou e que deu tudo errado, que você escorregou numa casca de banana e caiu e passou vergonha, né? A não ser que alguém grave e ponha como pegadinha ou como motivo de riso, né? As pessoas vão mostrar foto do lugar bonito que ela foi, tudo do dando sucesso certo que fez. Ninguém coloca. Então é uma bolha, que nem você falou, muito tênue. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Né? E isso gera
problemas psicológicos mesmo. Tem muita gente aí louco fazendo. Eu vi no Uber agora para cá, e o rapaz está falando que já fez tanta coisa e nada deu certo. Porque fica olhando o que alguém fez, o que o outro deu certo na vida daquele, para ver se o tempero tem você, né? Se é para você aquilo. Uma receita não dá certo na mão de outro. Uma receita de bolo que você faz não dá certo comigo às vezes. Muda, né? A mão. Eu estava vendo esses dias que a temperatura da mão, na hora de mexer ali o trigo, fazer a massa... Já impacta de alguma forma. Já muda. E na vida profissional, eu acredito que seja da mesma forma também. Né? E parece que são grandes cenários. Um cria um cenário e ele começa a contar aquela história e vai trazendo as pessoas. Vai observando aquilo. Uhum. E aí, quando essa outra pessoa do outro lado, numa outra oportunidade, numa outra condição, tenta fazer alguma coisa, aí começa a dar resultado diferente. Sim. Mas peraí, por que para aquela pessoa dá tão certo? Exatamente. E aí começa a se cobrar e se sentir tão mal por isso. É. E aí perde a essência. E tem uma situação ainda que agrega, que são pessoas que você tem à volta, né? Porque às vezes tem gente que ele empreende, ele tem uma capacidade de empreender e tem a capacidade também de trazer para si pessoas que estão no mesmo foco, né? Outros não. Ele tem um pensamento, mas os que estão à volta já não estão na mesma pegada. Então já você percebe que é um ingrediente que já não está trazendo benefício para aquele negócio. Né? Então é uma série de fatores, não é algo tão simples assim. Né? A gente trouxe esse contexto. É um contexto, vamos dizer assim, no mundo moderno hoje, é um contexto atribulado. Aquele negócio, aquela pressão, aquela... E assim, não existe uma receita mágica que vai evitar que isso aconteça. Todos estamos sujeitos, estamos vivendo nisso. É o contexto que todo mundo... A ideia é tentar, assim... Existem meios de aliviar um pouco isso? Existem meios de buscar um pouco de paz no meio da turbulência? Existe. Não é um caminho fácil. Primeiro porque não são todos que buscam. Não é? Você tem que ter a necessidade de olhar para si mesmo. Eu conheço pessoas que têm algum sucesso profissional, mas na vida em si, ela é conturbada. Família desmoronando. O contexto familiar... o pensamento dele em só trabalhar, produzir, às vezes, aquela necessidade de obter resultados, ele deixa de ter resultado para a vida. Distancia de outras coisas. Tempo para a pessoa, sabe? Eu não sou rico, né? Não tenho nada contra a riqueza. Acho que riqueza não é defeito e pobreza não é virtude. Eu tenho isso bem colocado na minha cabeça. Mas eu penso que... Valores. São valores. As pessoas têm que ter tempo para se sentar, para fazer uma viagem, para se espiritualizar, buscar de alguma forma olhar para si mesmo, se ela está sendo feliz ou se ela está vivendo só para o negócio. Porque tem gente que consegue dominar o negócio e outros são dominados pelo negócio. E aqueles que são dominados pelas coisas, de certa forma, é uma felicidade distante da que eu imagino, sabe? Você é uma pessoa que, do meu convívio, eu sei que domina muito bem alguns assuntos quando se olha para a Bíblia em si. Sim. E eu vejo uma tendência, assim, de vários influenciadores digitais que primeiro alcançaram sucesso, aí depois que está lá em cima, começa a demonstrar que tem um apego, assim, com Deus. Eu não sei se... natural, realmente real, ou por estratégia, não sei, e para mim o que importa é que esteja falando de Deus, ótimo. Sim. Eu fico até satisfeito com essas pessoas que têm uma certa influência, que têm milhões e milhões de seguidores lá, vamos falar de rede social, e que estão falando disso, independente do sentimento que eles estão falando de Deus, tá levando uma mensagem positiva nesse sentido. Sim. E se a gente começar a olhar para a Bíblia, vou jogar no seu terreno agora, hein? Vai. Vou jogar para você. Se for lembrando aqui de algumas passagens que faz sentido com o assunto, pode trazer como exemplo, porque sabe que é um livro que todo mundo tem na mão. É verdade. Esses dias eu estava lendo um livro, a carta de... Eu sou
admirador de Paulo, né? Assim, eu acho que as cartas que ele escreveu, eu não sou um exímio leitor, eu leio só para Para consumo para próprio. consumo próprio, isso. Não tenho tudo decorado, tem alguns versos que a gente marca, né? E Paulo escreve algo que nos dias de hoje seria loucura, que ele fala a Timóteo, tendo com que se vestir e tendo que comer, já tá bom. Mas fala isso Como que hoje. entra na cabeça dessas... Não Não é? entra, né? Então, mas aí ele fala algo que é maravilhoso. Aí ele já escreveu a carta aos Filipenses, né? Que ele fala, aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei padecer necessidade e sei ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu acho que essa estabilidade que o ser humano, que as pessoas, se você pegar esse versinho aí, aprendi a me contentar com o que tenho e viver isso com alegria, perfeito. Então se você galgar um sucesso, alcançar um sucesso E aquilo não te subir a e mente tiver também. um equilíbrio espiritual, um convívio familiar, de você poder ter alegrias num prato de comida, numa viagem, seria maravilhoso. Da mesma forma, se você tem uma vida mais regrada, sabe? Mas tem essa serenidade espiritual. Isso está bem resolvido dentro de mim. Aprendi a me contentar com o que tenho. E feliz. Não estou preocupado com o meu vizinho que está comendo caviar. O meu pãozinho com ovo aqui está saboroso. Isso era legal, isso é bacana, sabe? Não que a gente pregue que todo mundo tem que estar lá embaixo, não, não é isso. É que a gente sabe que a vida ela é assim mesmo, Altos e são baixos. desigualdades, e é natural isso. Não é? Não dá para ser todo mundo o patrão, quem que ia trabalhar para o patrão, né? Então, essa autoafirmação, essa busca de você estar num lugar de fala tranquilo, independente do que você está vivendo. Cabeça erguida. Cabeça erguida, isso. Estou pagando minhas continhas, tenho o meu pãozinho diário, tenho uma roupinha bacana para passear com a minha família. Tá tudo certo, entendeu? É isso que é o bacana. É isso que a gente defende, valores, né? Na Valores, China. valores. É assim, não existe, parafraseando o que você mesmo disse, não existe uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. Não é. E assim, eu não posso falar para você que você não pode buscar riqueza. Não. Também não posso falar que você tem que se contentar com o que você tem. Mas o que importa para você em si? Eu quero buscar riqueza. Tudo bem, se isso não vai te subir a mente, se isso vai te fazer feliz, vai te trazer Isso. paz, ótimo. É isso. Agora, se você atravessar essa montanha inteira, escalar o Everest até lá em cima, ainda chegar lá em cima e ficar buscando respostas, achando que a resposta estava ali. Ficar bebendo água do mar ali, achando que vai matar a tua sede, você vai ter mais sede sempre. Exatamente. Então, a questão da espiritualidade em si, é quando a pessoa olha, volta para si mesmo, volta para buscar uma relação com Deus, e isso traz tranquilidade, às vezes traz até progresso nos negócios também. Porque uma pessoa serena, espiritualizada, as decisões dela que são tomadas, o convívio com quem está à sua volta, ele é mais amigável, é mais tranquilo. De fácil acesso. De fácil acesso, isso. Então você se torna uma pessoa doce. As suas palavras são doces. E quem olha para você tem vontade de estar do teu lado. E olha, eu tenho uma pessoa que eu trabalho para ele, mas é gente boa, e eu faço tudo por ele. Então o negócio começa, a receita do bolo começa a crescer, porque é uma troca. E a pessoa que é amarga, a pessoa que é violenta nas palavras, que o assunto dele é só o materialismo, a cobrança dele é muito maior. Tá? Deu, não deu, eu troco e ponho outro no lugar, não estou nem preocupado se você tem sabe, ele não tem essa questão de olhar para o outro como um irmão, como um ser humano que precisa daquele negócio, que às vezes atravessa problemas também, né? Tá vivendo situações cada um na sua vida, esfera, mas todos sem problema. Tá passando algumas situações difíceis. E se você não tem uma espiritualidade em si para gerir aquilo, você não consegue também trazer bons resultados para os seus negócios, né? Então a questão da espiritualidade é extremamente necessária. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, independente do Deus que você acredita, você tem que
ser amigo É um dele. encontro com você mesmo, Você tem né? que ter um amigo, você tem que ser amigo dele, né? Uhum. Isso é muito válido. Eu sou muito observador também nesse sentido. E ainda nessa linha que a gente tá conversando, já vi pessoas muito bem sucedidas, vamos falar em termos de dinheiro, bem colocado, uma boa, passa. Nesse dia, meu irmão falou assim pra mim, assim, falou assim, eu não tenho dinheiro, só é minha vez de ficar com ele. Porque o dinheiro anda, né? O dinheiro corre. É É minha vez passageiro. é passageiro. Dinheiro na minha mão é o passageiro da agonia. É isso aí, ele tá na minha mão agora, não é que é meu. E então tem pessoas que tá com bastante dinheiro na mão, vamos falar assim. Mas você olha pra pessoa, ela trabalhou muito para aquilo, a ponto de ela aprender a trabalhar, aprender a correr atrás dele, quando alcança, de certa forma, não se aquieta. Sim, há uma inquietude muito grande. E não sacia, porque acreditava, de certa maneira, que o objetivo final era aquilo, não era meio, não era processo. E é difícil, Ayub, porque você definir felicidade... Porque o que é felicidade... Eu nem sei definir felicidade. Eu acho que ninguém sabe, né? Aí eu vou lá para a esfera da Bíblia. Pode buscar, busca aí que eu sei que você conhece alguma coisa, né? O Davi escreveu, a felicidade é ter o Senhor como nosso pastor. Né? É a expressão dele, né? É o título do Salmo 23. A felicidade é termos o Senhor o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, independente do que você estiver vivendo, né? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em qualquer esfera da tua vida, Ele vai estar te auxiliando, está do teu lado ali. Né? Agora, entre nós aqui, no tempo que a gente vive, o que é felicidade? Se fizer uma pergunta dessa, é loucura. Eu trabalhei com uma senhora, eu não vou falar o nome dela para preservá-la, extremamente pobre. Pobre. A única coisa que ela tinha é dinheiro. Consegue entender boa, isso? Muito boa. A fortuna dela hoje está avaliada em 1,280 bilhões de dólares. E pobre. E pobre. Olha. Tá? Ela não pode sair na rua sozinha para comer um cachorro-quente. Ela tem hoje situações em que os filhos não podem se aproximar da casa dela. Existem brigas jurídicas em torno dela por conta do dinheiro. Não tem um convívio familiar. Eu trabalhei para ela há 11 anos e a família dela, num determinado momento, era eu, minha esposa e meus filhos. Então, quando era a época do Natal, ela era extremamente melancólica, porque não tinha os familiares dela perto. O Dia das Mães ela chorava muito. Todos os ritos que ela tinha. E era perceptível, assim, quem estava à volta dela não era por entrega, por amizade. Era só interesse. Era tudo comprado, tudo superficial. E é difícil isso daí. Então você pega lá uma pessoa simples que mora no cantinho da cidade, que chega num domingo, ele compra lá 1,5 kg de carne. Franguinho assado. 1,5 kg de acém, põe no espetinho, põe um forrozinho dele lá. Fica tranquilo. Tá sorrindo, brincando, abraçando o filho, a esposa, tá tudo ali. Então, com as continhas pagas. Você percebe a dificuldade que é essa questão do buscar o prazer em alguma situação. Se você não tiver resolvido em si mesmo, não adianta nada. E é tudo assim, tudo se liga, né? Tudo tem ligação, tem elo. Não tá errado você buscar, desde que você não ache que aquilo vai... Você tem que viver isso. Tem que viver o processo até lá. Você tem que viver isso. Eu acho bacana. Eu tenho uma cunhada minha, eu falo o nome. O nome dela é Maria. E o Code eu amo eles. Acho que essa palavra ficou errada. Eu os amo de uma maneira incondicional, assim. São pessoas que eu tenho como exemplo. Eles são a dona... Lá na empresa, eu trabalhei com ela. Na empresa, ela é chamada de Dona Maria. Ah, é? Chique. Ô, Dona Maria. Um abraço, um beijo. Você é incrível. Ela saiu de uma empresa, trabalhar com o marido, com o esposo, que é o Conte, e se tornaram uma potência. Só que ela nunca deixou de ser a Dona Maria. Hoje ela já não está mais nativa. Tá, os filhos estão gerindo a empresa,
ela está curtindo, viaja. Isso eu admiro muito. E isso para mim é o ideal. E além de que a família dela está ali, ó, nas minhas asas. Estamos aqui, minhas netas, meus filhos. Isso eu acho bonito. Aquele elo forte, né? Isso é bacana. Então ela produziu, né? Produziu, que nem está escrito lá, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Ela semeou. Agora ela está colhendo. Isso é fantástico. Isso é bacana. E viveu o processo, Sim, não perdeu... Enquanto ela teve força, ela percebeu a necessidade, junto com o esposo, de se empenhar, de trabalhar. Eu sei que não foi uma vida fácil. Tiveram momentos dificílimos. Acompanhei tempo de cisão, né, na empresa que eu percebia neles bastante desespero. Né? Nós até oramos muito por ele. Mas hoje estão numa condição que é a que eu sempre falava para minha esposa, a irmã da minha esposa. Eu sempre falava para ela, a Maria e o Code tem uma hora, tem que parar, tem que curtir, tem que viver. Né? Eu falava para minha esposa, mas eu acho que já estava na mente dela isso. E graças a Deus hoje ela está curtindo. Isso é bacana. Você tem que viver o tempo. Tem que ter... Ao longo de um processo, de uma construção grande assim, existem momentos que tem que sacrificar alguma coisa. Eu acredito. Vai ter momento que, peraí, para me manter o negócio de pé, eu preciso ceder em algum lugar. Sim. Mas o legal é que, assim, como que é? Nas somas e nas subtrações, a média final, o resultado final, tem que ser ainda positivo. Você não pode perder a essência, os seus pilares, lucro. Valores. Tem que ter lucro. E o que é lucro? Lucro vai ser sempre a vida. Uma vida bem vivida. Porque uma vida bem vivida... Que nem eu tenho... Nós temos uma loja ali no Ipiranga, né? A gente trabalha com planta, tem uma loja ali. E é familiar. Meu pai que montou lá em 75. Fala o nome da loja já, vamos divulgar aqui. Garden Flor do Sacomã. Flor do Sacomã? Fica lá na Silva Bueno. Meu pai que lá em 75 começou o negócio e é uma empresa familiar. Hoje trabalha eu, mais 2 irmãos e meu cunhado. E esse meu cunhado é farmacêutico. Eu até vou mandar um abraço para ele aqui, o Giovanni. A empresa estava degringolando. Assim, estava com bastante dificuldade. Porque o nosso olhar de gestão, eu não tenho. A área administrativa, para mim, esquece. Meu assunto é decorar pessoas atender, ok. E eu tenho um outro irmão meu também, que é o Eliel. Esse daí a gente trabalha com planta. Se você chegar lá e falar assim, ô Eliel, eu estou vendendo bitoneira. Daí ele fala assim, não, mas eu não uso bitoneira aqui. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas é para comprar comida para os meus filhos. Fala, deixa 5 bitoneiras aí, entendeu? Então... Eu preciso conhecer ele, que eu tô vendendo treinamento agora. E aí... Então é engraçado. E meu cunhado não trabalhava lá, ele é farmacêutico de formação. E foi para lá. E ele é gestor. Aí é diferente. Ele colocou nos trilhos. Então ele tem planilha. Ele organizou o negócio. Organizou. É um cara extremamente disciplinado. Ele faz a planilha do dia, você chega no final lá, tem que bater. A diferença às vezes é centavos. E anual, as projeções. Então, minha admiração para o Giovanni aqui. Mas vai uma crítica também, precisa ter mais tempo para você. Não precisa... A gente corta esse pedacinho, você manda para ele, pronto, ó. Decora isso aqui. Mas até a crítica ele precisa ouvir também, porque ele trabalha muito e a saúde dele é importante. Chega um momento que as pessoas, se você foca muito no negócio e esquece de viver para você aquilo que nós estávamos falando, né? Ele tem a esposa, ele tem condição, então usa um pouquinho. Mas usufrua. Usufrua, viva, vá em bons restaurantes, viaja com a esposa, faz um cruzeiro, vai para Itália, Giovanni. Seu nome é vai italiano. Passear um pouquinho. Momentos não tem preço, né, China? Legal. O que é a vida, Yubi? Hoje você está, amanhã você não está nada. Qual o legado que você vai deixar? Não é? De que maneira que as pessoas vão olhar para você? Meu Deus do céu, meu assunto é gente. Se eu passar um dia sem receber um abraço, sem ver um sorriso de uma criança, se eu não... Você sabe, o alimento, né? É o meio que nós vivemos, você sabe disso. Tem dia que você está mal e um abraço de uma pessoa, uma ligação, um WhatsApp de carinho. Salva o dia. Porque
Nós somos isso, gente. E é legal, eu convivo com todos os níveis de pessoas, desde os... as cobranças são... Você percebe carinho nelas. Lá no Battistini tem uma senhora que chama Teresa. Ela é catadora de latinha. Catadora de latinha. E se você vê o carinho que ela tem por mim, daquilo que aconteceu entre nós, assim. Então ela às vezes vai lá me abraçar e uma cobrança como que de mãe. Te esperei aqui, ontem você não veio. Então, isso é combustível para mim, para me viver, né? Então a gente vai passar pela vida muito rápido. E se a gente não encontrar alegria nesses valores, nas pessoas, e isso tem muito de espiritualidade, né? Eu quis colocar esse tema no ar hoje, devidamente por isso. A gente fala muito de negócios aqui, fala de empreendedorismo, como que tem que fazer, e só gerando mais inquietação nas pessoas. A gente gera inquietação para provocar mesmo, para a pessoa fazer, correr atrás dos objetivos, construir. Cobranças. Só que nessa trajetória, você vai se deparar com você mesmo o tempo todo. E você vai encontrar essas inquietações internas, você perde força, perde ânimo, daqui a pouco você tá bem de novo. E isso você tem que encontrar equilíbrio. Um combustível para isso também, né? Um combustível para você mesmo. E onde está seu combustível? Vai ter gente que o combustível tá subir em cima de uma moto e dirigir. Pilotar uma hora e pouco vai recuperar. Ótimo, isso é importante, coloca na sua rotina. Outros aí, uma caminhadinha, um teatro. Caminhada, tudo isso é válido. E muitos, uma grande parte, vão às igrejas, às missas, né? E tudo isso Hoje nós temos na nossa rotina ir para a igreja. Tá completa a nossa rotina. E é 1 hora e pouco lá que eu me coloco no meu lugar. No outro dia você tá recuperado de energia. Eu tenho para mim, principalmente, você sabe, a denominação que a gente vai, eu falo para as pessoas às vezes, nós temos 1h30 de descanso, em que a sua mente, ela sai da terra e você volta para si mesmo. E aí fala, né? Quem canta os males espanta, lá a gente canta. Né? Isso, alivia. E quando você faz a sua devoção, nas suas orações, você se aproxima de Deus. E quando você ouve um discurso a respeito do maior mestre que já passou na terra, que é de Jesus, alimenta a tua alma. Então nós temos uma sessão de psicólogo gratuitamente. Terapia, né? De terapia. Todos os dias, se você quiser. Eu vejo dessa forma também. Tanto que eu não gosto quando as pessoas falam assim, esse é o caminho, aqui somente aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe, sim, algumas doutrinas que você avalia o que faz sentido na sua jornada, naquilo que você acredita. E no final o que importa é Jesus Cristo, sempre, Deus, é isso que importa, né? Sempre, independente, eu respeito todas as denominações, eu acho que é necessário, elas fazem um trabalho até social muito bom. Forte. Independente dos seus líderes, do que pensam, do que falam. Eu acho que qualquer pessoa que busca se voltar para Deus, de alguma maneira, tem até um ganho social, né? Você tira pessoas de caminhos, às vezes, que são tortuosos e leva para um caminho mais de paz, tranquilo. Né? Então, é necessário que tenha isso, mas existem outros meios também. Né? É o caminho da espiritualidade, de você ir a uma denominação, uma igreja, alguma coisa que te traga paz, traga tempo para você. Tempo para você é perfeito. Porque no meio aí dos negócios, meu amigo, o que está sendo gerado, quando as pessoas estão muito focadas no trabalho, alguma coisa sabe o que está gerando? Está gerando ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? E cada vez mais se vê casos. Não sei se é síndrome, se é mal de Bourdieu, burnout. Burnout. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Começa a ficar Você fica num nível, meu amigo. Imagina você estressado no trabalho, como é que você vai ser um bom esposo? Como é que você vai ser um bom pai? Né? E daí eu tenho visto umas coisas aí. Está se terceirizando até a criação de filhos por conta de cobranças de trabalhos,
de busca de sucesso na vida profissional, você terceiriza a sua vida de criação de filhos, porque hoje eu sou de um tempo que a gente cresceu na barra da saia da mãe, ela fritando batata frita e você pegando e ela dando os cascudinhos em você, porque não terminava nem de fritar a batata e já não tinha mais, Deixa eu terminar o almoço, né? E corre para cá e corre para lá, brincava junto, né? Hoje já não tem mais isso. A criança da escolinha, nos primeiros... Tem criança que vai com os primeiros meses de vida, né? E aí aquele convívio fim de semana quando dá, porque eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que estudar para isso, estudar para aquilo, e os dias, muito rápido. A vida é um conto ligeiro. Daqui a pouco você não está mais. Os seus filhos eu tô com um filho de 25 anos, você é avô agora, né? Já vai ser vovô? Você é avô, já você é avô. Então, tá ansioso ou não? Não. Tá tranquilo? Eu já fui pai de muitos, né? Você sabe, lá na igreja lá. Cuidava da mocidade, das crianças. Então, eu tenho crianças que me chamam de vô já faz tempo. Né? Mas é legal, é algo diferente. E eu estou vivendo muito isso, né? E que eu estava falando, esse convívio pela busca. Então, você tem que voltar a ser você mesmo. Abraçar seus filhos, viver a sua vida direitinho, porque senão... Em Robson é um amigo meu que tá aqui hoje, né? Ele fala assim que não liga muito, daqui a pouco passa uns 6 meses, tá babando no netinho lá, abraçando. Mas isso é natural, isso é natural. Eu tento ser meio cascudo nos meus sentimentos, minha filha fala que eu sou um coração peludo, né? Porque se você... É que você é bem observador também, não é, China? Assim, de... Eu sou. Pensa pra falar. Eu tenho. Eu falo pouco, sabe? A gente tem que observar. Eu procuro observar bastante as coisas. Concluir algumas coisas para depois. Eu tenho medo de... Eu falo assim, que a expectativa e a decepção andam de mão dadas. Não é? A expectativa e a decepção. Então, quando você gera muita expectativa e aquilo não acontece, a decepção está ali. E se você não tem base, você não tem estrutura, as decepções se jogam no buraco. Então eu procuro analisar as coisas, ser bem crítico, esperar acontecer. Nem a minha filha vai fazer agora o chá revelação. Chá revelação. Meu Deus do céu. Então, e eu entendo, é do tempo de hoje. Isso não existia, não é? Mas moderno. É o tempo moderno, isso não existia. Mas eu penso... Fale por vocês aí, tá? Porque eu tô vivendo esse tempo ainda, tá? Você precisa correr atrás. Porque eu vejo assim, minha filha e vários outros casais, tudo fazem assim. E a gestação é algo tão maravilhoso, mas que traz alguma preocupação também, né? Eu imagino uma mãe que gera uma vida dentro de si mesma, até o nascimento, a ansiedade, né? E tanta coisa que está acontecendo... Eu fico meio com medo, não que vá acontecer, vou ter uma netinha linda, eles querem neto, sabe? Mas eu acho que vai ser uma netinha. Ó, eu vou dar meu palpite aqui, Neto. Neto? Neto. Vou dando meu palpite aqui, tá gravado. Você é meu amigo. Mas tudo bem. O que importa é que seja com saúde, né? E vai ser bonitinho igual a mãe. O genro não, né? E já tem nome, hein? Já? Você sabe como chama meu genro, né? Não sei. Disney. O nome dele é Disney? E o neto, se for homem... Vai ser Disney também? Disney Neto. Você entendeu porque eu quero uma menina. Você quer uma menina, né? Não quer menino de jeito nenhum, eu né? prefiro a Bela. Mas tá bom. Que vier... Que seja abençoado. E tudo é momento, né? Nesse mesmo caso aqui, para trazer dentro da nossa temática... empreendedores, empresários, num momento desse, a esposa gerando um filho, ou a esposa que trabalha também, ela gerando um filho, dependendo da agitação que tiver, trabalhando, nem percebe uma gravidez passando, não curte o momento, daqui a pouco a criança nasce, perdeu aquele momento, quando vai ver já tá com 5, 6 anos, daqui a pouco tá casando também, quando você para pra olhar, você não curtiu nada. Exatamente. O que tá acontecendo muito é isso aí. As pessoas estão deixando de viver momentos. E é triste isso aí. Eu, graças a Deus, eu tenho 3 filhos, a Marina, a Vitória e o João, que são minhas paixões, né? E em cada um deles a gente foi muito intenso Viveu mesmo. Viver, até por conta do meu trabalho. A Marina, a Marina é mais velha. É mais velha. Eu estava trabalhando para essa senhora, né? Que é bilionária aí.
Então, nessa época, eu estava muito bem. Então, eu tinha muito tempo. Quando você tem tempo, é maravilhoso. Então, ó, vou te dar um conselho, já dos altos dos meus 55 anos. Ganhe muito, seja rico, seja milionário, mas tenha tempo para curtir a sua esposa, para curtir filhos, para poder... Ganhe muito para comprar tempo. Para comprar tempo. Viva pelo tempo, porque passa muito rápido. Daqui a pouco eu era menino, já estou com 54 anos. E passa ligeiro. Se você não viver... Eu tenho boas lembranças com a Marina, com a Vitória. A Vitória é espoleta pra caramba. E agora com o Joãozinho a gente está vivendo uma relação... É meu amigo, né? É o meu caçula. E a gente está sempre junto, é meu companheiro. E também está agora numa indecisão danada, está com 16 anos, não é? Não sabe no que vai ontem trabalhar. Ele veio falar para mim, o que eu vou fazer da minha vida, pai? E eu falei, não faz nada. Só vive o agora. Né? Deixa o futuro para quando chegar. Né? É porque vai gerando ansiedade. E é o meio, porque já vê a meninadinha, entre eles mesmos, já começa. Eu vou terminar a escola. Ele tá no ensino médio? Ele tá terminando o segundo. Aí o pessoal entre eles já tá falando. Eu vou trabalhar com tal coisa, eu vou trabalhar com tal coisa, eu vou trabalhar com tal coisa. E é um ciclo. Sim, Wilber. Mas o que acontece? Entre eles falam, vou trabalhar com tecnologia, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com... hoje. Semana que vem eles juntam de novo. Mudou. Não vou mais trabalhar com isso não. Então, na cabeça do jovem hoje, não está muito definido. Então, não adianta você sofrer para isso. Eu acho que vocação é importante, né? Hoje leva um jeito para coisa, né? A vocação ajuda muito. Teve alguém que falou, não sei se foi Confúcio, que falou assim, faça o que você gosta e não terás que trabalhar um dia sequer da tua vida. Uhum. Né? Porque você trabalhando o que você gosta. Tem tanto não prazer e trabalho, satisfação. Prazer, né? Então eu falo pro João, calma, vai chegar uma hora que você vai se identificar. Eu levo o jeito para isso daqui. Isso, né? Mas leva o jeito para nada. Você que pensa. Chega uma hora que brota dentro de você, até pela necessidade do tempo, não é? E você vai observando. Se ele observar as coisas, vai chegar uma hora que ele vai alcançar Eu fui muito curioso, assim. Eu até comecei a seguir numa profissão sem ter certeza. Até por muito tempo foi acontecendo algumas coisas. Foi automático. Fiz um curso lá no Senai com 14 anos. Aí terminou o curso. Aí eu lembro certinho que tinha duas opções. Eu escolhi mecânica ou elétrica na época. Pra fazer pela empresa. Fiz Senai pela Bridgestone. Sim. Conhece de pneus, né? Tem 2 irmãos meus que trabalhavam lá na época, trabalham até hoje. E aí na época falou assim, Iber, tem a cartinha lá do Senai pra indicar, da empresa, pra indicar pro Senai. Assim, você quer fazer? Quero. E eu tava com 13 pra 14 anos. Lembro certinho, fiz a prova, tava com 13 anos ainda. E aí, na época, o que tinha de opção era mecânica ou elétrica. Eu quero elétrica. Quero elétrica porque eu via meu pai mexendo em casa, fazendo uma coisa ou outra, eu vou usar, vou fazer pra mim. Já ficava pensando o que eu ia fazer. E aí eu lembro certinho, chegou lá na empresa, passei pelos processos lá, enfim. E aí, quando chegou a opção assim, e aí, qual que é o horário que você quer fazer? Eu quero elétrica à tarde. Falei, não, tem mecânica de manhã. Falei, então tá bom, eu sempre quis mecânica de manhã. É o que tem, então vamos fazer. Tem pra hoje, né? E aí mecânica na época, pensa, menino 13 anos, vivendo na casa dos pais ali, só ia pra escola, o ciclo muito pequeno, né, de vida ali. Mecânica, pra mim, só existia mecânica de carro. Eu nem sabia que existia mecânico de usinagem, que fazia peça, que construía alguma coisa. Eu nem tinha parado pra pensar que... muito vasto, né? Muito vasto. E aí, quando eu lembro certinho, quando eu pisei no Senai pela primeira vez, era na escola de Santo André lá, quem for lá, até hoje é assim, tem um piso superior que dá pra você enxergar as máquinas lá embaixo. Quando eu olhei as máquinas, eu vi a meninada mexendo lá, construindo, fazendo uma peça, saindo um sólido bruto, né? Do bruto. E saindo uma peça lá. Nossa, me encantei com aquilo na hora. E aí, curioso, fui fazendo, fiz Senai, fui pra Olimpíada na época pelo Senai, aí foi acontecendo. Né? Aí na hora de fazer faculdade, e aí, o que eu vou fazer? Vou fazer mecatrônica, tá ligado? Sim. Com a mecânica, com a elétrica, que eu fiz também alguma coisinha lá. E foi seguindo. E aí, naturalmente, minha aptidão tava nisso? Não sei. Aconteceu, no meu caso... Você foi inserido em um meio que coube você. Você tem que sobreviver naquele sim, meio. Sim. E aí, tanto que quando eu fui casar,
E aí meu pai sempre foi fuçado com as coisas, né? Então fazia elétrica, faz mecânica, faz marcenaria, sempre... A casa dos meus irmãos ele construiu assim do terreno vazio até... Ele até fala, né? Do terreno vazio até chave na porta. E eu falei assim, pai, eu vou fazer alguns móveis lá no apartamento, eu vou comprar material, aí o senhor faz os móveis pra mim, eu desenho um software, tu lá arruma um software, eu desenho, o senhor faz pra mim. Ele falou, não. Aí eu falei, me surpreendi, por que não faria, né? Ele falou, não, você vai fazer, você compra o material, desenha e a gente vai fazer junto, eu só vou te apoiar, segurar a chave, você vai fazendo. Eu falei, esse negócio não vai dar certo não. E peguei umas férias minhas na época, já trabalhava no Senai nessa época, e aí peguei umas férias minhas e comecei a fazer os móveis, comecei a fazer, e ele foi auxiliando, no fim eu consegui fazer os móveis lá, ficou até bom. Se você for em casa, você vai ver que ficou bom, tá? Pra não parecer marketing aqui só a pessoa. Tá de pé, já 7 anos de casado, já tá de pé ainda. Ficou bom. E aí, quando a gente casou, apertado as contas, tudo no limite, assim. Minha esposa fazia faculdade ainda na época, a Nath fazia faculdade. E aí as contas começaram a apertar um pouquinho, o que a gente vai fazer aqui assim? Aí eu falei, vamos fazer móveis. O Robson aqui, você lembra? O primeiro móveis que eu fiz foi pro seu pai, não foi? Fiz um móveis pro seu pai. Eu tô mexendo com móveis. E já anunciei que tava mexendo com móveis. Aí começou. A partir do primeiro que eu fiz, fiquei 3 anos trabalhando, não parei. Um atrás do outro, assim. Ó. Marcenaria? Em paralelo com o Senai. Você vê como que são as coisas? A curiosidade, a necessidade também gera profissões, né? Gera profissões. Você vê, meu pai é jardineiro. Meu pai não sabe escrever orçamento. Tá? Ele é semi-analfabeto. Mas a minha casa, quem construiu foi ele. A casa que ele mora. Então, a necessidade... E tá de pé até hoje. Tá de pé, ainda tá. Então, e é engraçado que por ver o meu pai se aventurar em vários setores, assim, hoje eu e os meus irmãos, se precisar construir uma casa, a gente constrói. Né? Porque vivenciou. Eu tenho um irmão meu que qualquer móvel, eu trabalho com a gente, ele faz também. Assim, curioso, não tem informação nenhuma, foi na raça, né? E eu lembro certinho, eu saía do Senai 5h15, ia em Santo André, morava em São Bernardo, casa do meu sogro em Mauá era minha marcenaria embaixo. Sim. Aí eu pegava a moto, saía, ia pra lá, fazia móvel até 1h pouco da manhã. E ficava, voltava. E eu tinha um compromisso também na igreja lá com a orquestra, bem nessa época. Sim. E aí não podia faltar também no compromisso. Então, mas eu ia dividindo. Meu Deus do céu. Então foi tudo ao mesmo tempo. Então Você vê aqui, era alguns dias da semana liberado pra igreja, outros dias pra marcenaria, outros dias pro emprego e carregando tudo ao mesmo tempo. Então por isso que saiu o nome Você Vira Cast aqui. Tem que se virar. Tem que se virar. Então você percebe que de observar tanto o Salomão lá, o camarada era bom, né? O filho de Davi, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Então teve o tempo do rala mesmo, da correria, encaixava, né? tudo. E aí você vai chegando na hora que você vai trabalhando para... Exatamente. E aí nessa ocasião, quando que eu parei com marcenaria? Quando tomava muito meu tempo, e aí chegou um ponto que virou uma bifurcação. E na vida parece muito isso, né? Chega um momento que você fica encurralado. Você fala, vou por aqui ou vou por ali. Tem que decidir. Decisões, né? E sair de cima do muro, né, China? Sim. Negócio de gente em cima do muro não dá, né? Ou vai pra lá ou vai pra cá. Eu tava vendo o Nizam Guanais. Como que é o nome dele? Acho que é Nizam Guanais. Um publicitário. Nizam Guanais. É esse mesmo. Ele falando um dos maiores erros do empreendedor é falta de foco. Ele olha para o negócio, começa a fazer, de repente olha para o outro lado assim, tem alguma coisa dando certo, ele larga aquele e vai para o outro. Então ele fica pulando de galho em galho e não sai do lugar. E é isso que você falou, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão e seguir. Esse dia eu escutei também, não lembro de onde eu escutei, a gente fica vendo tanta informação, buscando informação, toda essa inquietude que eu tô falando aqui, eu também vivo, então eu tô vivendo isso daí também. Qual que é o problema? Não seguir o plano. Você traçou um plano, eu preciso chegar ali. Aí no meio do caminho vai aparecer distrações. É isso aí, segue o plano. O único segredo é esse, segue o plano. Põe o GPS lá e vai embora. Né? E não adianta falar que você vai conseguir seguir o plano. Surgem oportunidades na sua frente que te fazem repensar o plano e adequar o plano. Não, mas se o que surgir à tua volta ele puder ser inserido no seu plano, ok. Mas se são coisas divergentes e se você fica balançado, aí você vai ter problema, né? E aí a bifurcação que eu tava,
chegou um momento que eu falava assim, bom, a marcenaria tava num ponto que para ela voar, vamos falar nesse termo mais comum, para ela andar, evoluir mais, eu precisaria sair do Senai naquela ocasião. E no Senai, para mim andar mais no Senai, eu precisaria, então, escolher o caminho. Aí naquela ocasião, eu falei, não, eu vou pelo Senai que eu gosto muito, gosto até hoje ainda. Eu saí pra colocar energia no negócio aqui, mas ainda sou apaixonado pela instituição. E aí eu comecei nesse período mudar de área dentro do Senai, saí da educação e fui para a área de serviço, para atender empresa, consultoria e toda... Fiquei 5 anos atendendo empresa diariamente. E aí nesse momento não tinha mais tempo de manter a marcenaria, porque eu viajava, cheguei a ficar semanas fora. Aí já não dá para conciliar, né? Aí eu parei a marcenaria, virou 2019, eu parei a marcenaria e segui. Aí meu tempo ficou compromissado no Senai. E aí chegou um momento que quando me sobravam umas horinhas vagas, tava tão habituado nesse fervo. Sim. É por isso que eu trouxe essa temática olhando para mim mesmo. Sim. Você fica tão ligado no 480 lá. E aí eu tava me sobrando 2 dias na semana, à noite. O que eu faço com esses 2 dias? Aí comecei a fazer um curso de barbearia. Tudo a ver, né? Aí eu cortei o cabelo, corto o cabelo dos meus irmãos, até hoje, do meu pai, até hoje. E assim, ocupando a cabeça com outras coisas, né? Eu vejo você falando tudo isso daí, da sua juventude, eu tive a minha também. Se eu pudesse voltar atrás em algumas coisas, eu voltaria, assim, sabe? A questão dos estudos, que eu acho que a meninada tem que correr atrás, né, dos estudos com muito afinco e poder se especializar o máximo possível. Eu não tive muito estudos. Eu sempre fui muito de ler, né? Eu gosto muito de leitura. E depois veio o meu casamento também, e trabalhando na área lá de jardinagem, os estudos ficou um pouquinho à margem, mas eu acho o estudo extremamente necessário. Eu gostaria de ter... alguém vai falar para mim assim, mas ainda há tempo, né? E eu vou falar para você que para mim é difícil. Tem tempo, mas e o foco, né? A gente também não tá falando qual é o foco, né? Hoje, você sabe, a situação que eu vivo lá na instituição não me toma tempo. Ela não me toma tempo. Ocupa o tempo, né? Ocupa o tempo. Porque o tempo lá, para mim, é muito satisfatório. Assim, tem me trazido muito... Retorno, assim. Retorno como pessoa, né? Porque talvez alguém fala assim, você é louco, você parece que é fanático. Tem até o Codão, eu vou falar pro Code de novo. Ele fala assim, você vai todo dia para a igreja, você deve ter muito pecado, ele fala, né? Aí eu falo para ele, não, Code, é gratidão, é diferente, é gratidão. Porque o que eu vivo como pessoa, né, de autorrealização, e consigo passar para minha esposa, passar para os meus filhos. Hoje você sabe que milhares de pessoas, de alguma forma, através de mim, são influenciadas. E quando eu vejo, estou em algum lugar e alguém fala, você lembra aquele dia que você teve em tal lugar? Aquele dia houve uma mudança na minha vida. E às vezes você nem lembra que não você sei. esteve. Você viu agora chegando aqui, alguém me ligou, falou, quem? Eu falei, não sei, mas é alguém pedindo minha ajuda. E se eu posso me doar como pessoa a outro, entregar a minha vida ao outro, porque eu tento propagar aquilo que o Senhor Jesus ensinou, que é amor ao próximo, e se eu não o amo, eu estou errando no meu princípio, não é? Então, quando eu faço isso, que eu percebo que de alguma forma a minha vida gerou benefício ao outro, eu vou me completando aqui, tá? Hoje, profissionalmente, tá um pouco complicado para mim, para conciliar as coisas. Eu gostaria hoje de estar numa vida mais estabilizada, de não precisar ter tanto tempo para o trabalho, para me dedicar mais a pessoas. E o legal é que toda essa sua dedicação não entra R$1 financeiro no bolso. Não. É totalmente por amor e dedicação, que eu conheço, eu sei como que é a estrutura. Eu não tenho um retorno financeiro. Não é retorno financeiro. Por isso. Então, assim, não é demagogia falar isso. Fala demagogia com o bolso cheio. Não é isso. É sem fins lucrativos total. É isso que para mim é muito gratificante. Eu falo sempre, Ailber, se a minha presença ou se uma fala minha
Impactou. Gerou sorriso, gerou transformação, gerou uma lágrima de alegria, já está tudo certo. Para mim eu não meço esforço, distância, porque é algo que me completa, tá? Talvez alguém hoje se completa e fala, tá bom, ele está falando isso aí, mas eu me completo atrás do balcão. Ótimo. Ótimo. Mas é o que a gente falou desde o começo, né? E Cada um a tem a sua volta, sabe? Então eu fico pensando muito na questão do egoísmo. Né? Eu me completo aqui atrás do balcão, trabalhando das 8 à meia-noite, mas e a sua volta? Esposa, filho, amigos, como é que está o seu ciclo? Você tem tempo? Tá Você nutrindo? senta? Alguém é beneficiado de alguma forma pela tua vida? Né? Daqui a pouco você deixa de existir. O que você gerou? Qual legado que você deixou? Né? Alguém vai olhar para o lugar que você ficou? O cara viveu. Já aconteceu isso. Desocupou o espaço. Ou desocupou o espaço, ou que se fala muito. Ou que se fala muito aí. Fez falta. Viveu uma vida inteira aí, morreu e não levou nada. Entendeu? Isso acontece direto. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhava num bar, lá perto da loja. Era loucura. Loucura, a vida dele, loucura. Até que um dia marcaram lá uma passagem do ano, entre famílias, alugaram uma chácara e ele disse que ia também. E um dia antes ele infartou. E aquele fim de ano para ele foi terrível. Né? Internado, graças a Deus se recuperou. E quando ele se recuperou do infarto, que ele voltou, ele largou tudo. Eu já tinha uma boa condição. Caiu a ficha. Preciso viver. Aí você valoriza. E o legal é você valorizar sem precisar passar por esse processo. Eu acho que fecha com chave de ouro aqui. Viva a vida, construa. Mas não perde a sua vida fazendo. Isso. Construindo a vida, né? Isso aí. Porque você não sabe nem o dia nem a hora que você vai deixar de existir. E se alguém olhar para a sua vida e falar, poxa vida, não fez tanto e não construiu nada. Chegou, entrou, saiu, ninguém... Se eu tenho tempo, eu vou te contar só mais uma historinha. Aconteceu na minha rua, lá onde eu trabalho. Tem um rapaz, ele era do Rio de Janeiro, veio ele, a esposa, 2 filhas. E ele pôs na cabeça que ele tinha que construir a casa dele. E para construir a casa dele, todos os recursos dele eram na casa. E as filhas, às vezes, queriam um shampoozinho melhor. E ele falava, detalhe. Não. Queria uma roupinha diferente. Queria sair. Não, tenho que terminar minha casa. Tenho que terminar minha casa. Minha casa. Aí a esposa, tinha uns parentes no Rio, falou, poxa vida, eu queria tanto que minha família viesse nos visitar. Falou, minha casa não está pronta. Eles só vão vir quando estiver pronta. Ele conseguiu, aí ele deixou a casa dele um brinco. Fez a churrasqueirinha do jeito que ele queria, para fazer churrasco para os parentes que viriam do Rio. E ele anunciou para a esposa dele, falou assim, fala para eles virem. Sábado, nós vamos fazer um churrasco, nossa casa está pronta. Pede para todos os parentes virem. No sábado, eles tiveram que vir na quarta. Pro velório dele. Ele morreu. Tão desgostosos que ficou a esposa e os filhos. Venderam a casa. Venderam a casa a preço de banana. Ele construiu e não viveu. Entende? Aí que tá, né? A essência do negócio. O problema não é querer construir, não é... Não é proibido. Eu acho maravilhoso quem alcança sucesso. Só vive o processo. Mas eu acho maravilhoso quem tá lá no topo, mas está com o pé aqui embaixo. Né? No meio do que é seu, das alegrias da vida, que é amar, repartir, sentar à mesa, brincar, jogar um dominó, comer uma boa comida, sabe? E ter empatia pelos outros também, sabe? Poder repartir com alguém aquilo que você produziu. Isso é fantástico. E comer uma boa comida, ninguém tá falando de comida cara, né? O pão com ovo que você falou aqui no começo, em algum momento você falou no começo, é muito bom, você né? Você já comeu pão com manteiga na chapa que eu faço, meu amigo? Não, ainda não. Ó, vamos deixar compromisso marcado aqui. Pode ser hoje? Não porque tudo que você faz com carinho, por mais simples que seja, a minha esposa fala assim, é mó fresco, né?
Porque tá eu, a minha esposa e meus filhos. Se eu vou pôr a mesa, eu tenho que empratar, eu tenho que ter uma toalha bonita. Se tiver Soplar. um vasinho com a flor para pôr ali, eu coloco. Porque é É o zelo. momento que eu vou viver com a minha esposa, com meus filhos, ou com quem está na minha casa. Tem que manter o romântico, né? O romântico, né? Tem que ser, senão... Porque eu vou insistir muito nisso. É muito ligeiro. Passa muito rápido. Né? E o que vai ficar de nós? O Robson tá fazendo o papel do meu irmão hoje. Esse horário que tá gravando, ele tá trabalhando. Enquanto a gente tá batendo papo aqui, ele tá trabalhando lá. Tá vendo? Ele é falou meu que não ia, cronômetro, ele avisa. Ele fala assim, ó, postura, uma camisa, não sei o quê. Então, disse que não ia fazer nada. Já tá trabalhando, já tá Tá nos cronometrando ali. cobrando, tá nos cobrando. É isso aí. O espaço aqui... uma das empresas aqui é do Bruno. Ele também anuncia aqui. Que bacana, que bacana. É um dos parceiros nossos. Então, eu falo patrocinadores, porque mantém o negócio de pé. Mas são grandes parceiros. Aqui do Alex, você conhece? Gente boa, hein? Gente boníssima. O Alex, me ajuda na passagem lá, meu. É isso aí. E são empresas realmente que apoiam esse projeto. Esse também é um projeto que, por muito tempo, ele ficou negativo. Sim. Mas é investimento de tempo, investimento como... As pessoas buscam muito propósito, China. Qual que é o meu propósito? Fica buscando uma frase bonita para falar qual que é o propósito. Você esquece de viver para encontrar o propósito vivendo. Sim, sim. E eu também tenho um quê muito grande com isso. O que eu posso fazer para transformar a vida de alguém de alguma maneira, que seja numa frase? Isso é maravilhoso. Se você conseguir transformar a vida de alguém... Que nem isso que você faz. Quando o meu sobrinho veio aqui, eu assisti o podcast, até falei, poxa, meu sobrinho foi lá e você nem me convidou, você lembra, né? Porque ele brincou comigo e tal. Poxa, é bacana, me fez sorrir, me fez refletir. A história dele é muito rica, ele contou do acidente que ele passou. Né? Então, é legal isso daí. A vida das pessoas, hoje é lógico que nós falamos no assunto, mas a vida das pessoas tem importância. E esse trabalho hoje, o podcast está muito em alta, né? Todo mundo é o canal que a gente consegue ser escutado. É o canal que você consegue falar e ser escutado. E principalmente quando a gente fala de jovens. Sim. Você olha no jovens, você mesmo falou do João, aquela inquietação. E ainda ele tem você para apoiar, para instruir. Tamo junto. Tem um tio, tem um amigo. E aí nós vamos voltar naquilo aí. E quem não tem? E tem aqueles que estão perdidos. Estão perdidos. É criado um exemplo. A mãe que lá atrás o marido abandonou. Tem vários cenários. Não. E só a mãe que cuida, a mãe é pai, é tudo. Você percebe, então, a sensibilidade que você tem que ter com cada pessoa? Porque nenhum deles foram criados na mesma forma. É o que tem tudo e é o que não tem nada. Eles vão chegar até você. De que maneira que eu abordo? De que maneira que eu sou receptíveis a ele? Eu vou abraçar só aquele que tem que se abraçar, ou que tem tudo, o que não tem nada eu deixo de abraçar, ou vou abraçar só o que não tem nada e achando que o outro tem tudo, não precisa. Entende? Exatamente. Então, às vezes, aquele que você acha que tem tudo, às vezes ele tem tudo material, né? É uma vida bem estabilizada, tudo que ele precisa ali materialmente ele tem, só não tem o que o outro tem, que não tem nada, mas tem um abraço, carinho, beijo, a presença do pai, a presença da mãe, apoio. Não é? Exatamente. Né? Ali ele está na vivência da dificuldade que junto com o pai, com a mãe, com a família, mas ele está sendo construído como um ser humano que vai se entregar aos outros, e esse que às vezes tem tudo, né? Tudo muito fácil, ele não está sendo construído como pessoa para dar, é só para receber. Né? Então, talvez você olhando os dois cenários, o que mais precisa você renega ele por não saber pesar essas coisas. Não sei se eu me fiz entender. Claro. Né? Porque eu fico muito preocupado com quem tem muita coisa muito fácil. Nós estamos criando uma juventude hoje, tem meninos e que não receberam não, sabe? E o não é muito necessário, né? Porque tem pais que, para se ver isento de uma responsabilidade de sentar e conversar, ele só vai dando o material, só vai entregando. Ele está entregando coisa, ele não está entregando de si. Tá?
E quando cresce aquela pessoa, é uma pessoa frágil, que no convívio... Depende do físico. No convívio do social, a hora que ele entrar no meio longe do pai, da mãe, daquela bolha, ele vai se ver em maus lençóis, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa preocupação de olhar tudo isso daí. Eu, lá na igreja, no trabalho que eu faço, eu tenho que ter um olhar muito refinado para não equalizar todo mundo com a mesma medida. Colocar tudo na mesma balança. Exatamente. Tem um que você vai ter que abraçar mais, outro você vai ter que abraçar menos, um que você tem que chamar mais perto, o outro você consegue olhar de longe. Nós estamos... Eu estou vivendo, assim... Momentos inexplicáveis. Lá no Battistini, porque a gente está conseguindo restaurar, trazer alguns jovens. Vou falar aqui, o Samuel é meu brother. Ele fala que é meu... O Amaury, que é meu amigo, fala que ele é o Chinete, né? Você é comigo agora. Ele fala, não sou o Chinete, eu sou o companheiro do China. Então, o Samuel, tem o Matheus, que voltou agora, está com a gente lá. É bom demais, não é? O Eudes. O Eudes é feinho, mas eu amo o Eudes. Vai arrumar uma namoradinha para ele ainda. Tá difícil, Eudes. Mas nós vamos dar um jeito aí. Então, isso é bom demais. E quando eu vejo juventude que estava perdido, assim, sem rumo nenhum, e de repente se aproximou de nós, tem um companheiro meu lá, o Walter, que é gente boa demais, e o Levi, que chegou. Amadinho, tô falando de você aqui. Levi, o nosso de jovens lá. Tô fazendo um trabalho espetacular com os jovens, cara. E é maravilhoso quando você percebe gostoso ver a meninada voltando pro lado espiritual. Porque um moço hoje, um jovem, que procura se aproximar de Deus e vai ter uma vida social mais feliz, mais tranquila. Eu acho que é bacana. E é importante para o sucesso profissional que a gente tanto busca. Quando você olha, traz numa balança o seu espiritual, o seu pessoa, sim, naturalmente a outra coisa também anda. Vai. Você tem que se esforçar, tem que trabalhar. Muito. Mas as duas pontas. E eu falo, não adianta falar assim, o pessoal fala assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou sentar no sofá e esperar. Fica esperando então. Deus vai sentar do teu lado lá e vai ficar esperando com você. Enquanto você toma atitude, não vai acontecer nada. Não adianta. Tem que ter atitude, estudar, se especializar, correr atrás. E aqui, ó, abraçadinho com as coisas de Deus, esperando sempre o melhor da parte espiritual. E a material vai vir também. Vai consequência. É consequência. É isso aí. Isso eu acho muito bacana. Tem mais algum recado? Posso fechar aqui? Você usa Instagram ou não? Eu usa o Facebook? Não gosta muito, né? Eu tenho Facebook, tenho Instagram, mas... Tá tudo lá como Walter ou como China? Walter Galvão. Walter Galvão. Com W. Com W. O Instagram eu não sei como tá, não. Não, tranquilo. Mas eu vou mexer lá pra gente vai mexer, depois você manda lá, pra gente colocar no comentário. As nossas redes sociais aqui, o meu é o Iber Teodoro, vai subir aí na tela agora, o Iber Teodoro. Eu tenho que escrever o meu nome, porque eu não consegui escapar disso, mas tá bom. Seu nome é complicado. Mas eu tô até com acostumei, já tem 30 anos que eu tô convivendo com isso. A Uber. Não dá. Deixa aí o Uber. Eu sempre vou lembrar do Street Fighter, né? A Uber! É isso aí. Vamos lá. Seviracast tá em todas as redes, YouTube, Instagram, TikTok. Então, curtir, comentar, fecha com chave de ouro, hein? Curtindo, compartilhando com os amigos. É um assunto aqui que a gente tentou trazer na maior leveza possível, sem puxar sardinha para um lado, sem puxar para o outro. Não somos psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos, simplesmente compartilhando vivência. Sim, experiências. E sola desgastada, né? Andando, vivendo e sentindo. É isso aí. É isso aí. Tamo junto? Junto. Deus te abençoe aí a sua vida. Grandemente. Seviracast. Foi um prazer. Tamo junto. Tamo junto.